Os evangelhos são 4 retratos inspirados que mostram o mesmo Salvador de ângulos diferentes. No estudo de hoje, nós vamos entender como Mateus, Marcos, Lucas e João se unem para revelar o Cristo completo, o Rei, o Servo, o Homem e o Filho de Deus. Vamos descobrir que o mesmo Jesus que andou pela Galileia continua se revelando a nós hoje. É agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos começando o mês de dezembro, o último mês de 2025, e também estamos começando nossa última temporada de 2025. Privilégio ter a sua companhia, é um privilégio estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Que bom que estamos juntos para ampliarmos o nosso conhecimento de quem é Jesus Cristo. E nesta última temporada deste ano, nós vamos estudar um estudo da nossa instrutora bíblica virtual, exatamente, a esperança. E é muito fácil. Você sabe, você que acompanha o programa, se você está chegando aqui pela primeira vez, você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp. E esse estudo que nós vamos apresentar está no WhatsApp da Esperança. Por isso, grave esse nome, esse número. O nome você já gravou, Esperança, né? Mas grave esse número aqui, ó. É 129 8200 0062. 129 8200 0062. Esse é o número da Esperança. Salva no seu celular se você ainda não tem e manda só uma mensagem, estudo. E aí você vai receber uma lista de estudos que nós temos na Esperança. A média que você vai gastar para estudar cada um são de 5 a 8 minutos. São respostas que você vai dando para a Esperança de escolhas que ela vai te propondo. E o primeiro estudo, o estudo A, é o estudo Ensinos de Jesus. Porque nesta temporada nós vamos falar sobre ele, Jesus Cristo. Vamos analisar no Evangelho a revelação de quem é Jesus. Que tal concluirmos o ano sabendo mais sobre ele, Jesus Cristo? Ainda mais que nesse mês de dezembro, não é esta uma festa que tem fundamentação bíblica, uma comemoração de fundamentação bíblica em relação à data, mas nós sabemos sim que Jesus se fez homem e nasceu. Não foi num 25 de dezembro, e a gente vai conversar isso exatamente na semana de Natal, mas o nascimento aconteceu. E por que não recordarmos Jesus Cristo e entendermos que crer em Jesus e tê-lo na vida vai fazer toda a diferença. Por isso, quero te convidar agora a estudar o estudo Ensinos de Jesus. 129 8200 0062. 129 8200 0062. É agora. Peça o seu, escreva estudo. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Você sabe, você que acompanha a Novo Tempo, que nós aqui na Novo Tempo, sempre no final do ano, nós temos o programa do Anjos em Ação, onde nós contamos as histórias que marcaram aí ao longo do ano, histórias de como as pessoas conheceram a mensagem de salvação, conheceram Jesus Cristo através da Rede Novo Tempo de Comunicação, rádio, TV, web. E nesse próximo sábado, dia 6,
às 8 horas da noite, será o nosso programa de comemoração. Além disso, nós sempre apresentamos os projetos, os ideais, os sonhos que nós temos para o ano seguinte. E eu quero convidar você. Nós vamos visualizar com o tema Canaã, o lugar que a gente almeja estar, a eternidade, a terra renovada. Nós vamos compartilhar com você histórias de vidas transformadas e os sonhos para 2026. Eu quero te convidar, nesse próximo sábado estaremos juntos às 8 horas da noite no Anjos em Ação. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos a Sua palavra mais uma vez. Pai, obrigado, porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, que a gente entenda quem é Jesus Cristo, que a gente entenda como a nossa vida é transformada quando nós contemplamos a Jesus Cristo, lemos a palavra, a sua revelação, quando nós meditamos naquilo que Ele fez. Que nesses próximos dias que antecedem o Natal, quando a gente comemora que um dia Jesus nasceu, que a gente seja tocado e a gente seja transformado. Eu clamo por isso, meu Deus, que esta mensagem alcance o coração de cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos juntos estudarmos a Bíblia, vamos estudar os Evangelhos, vamos meditar em vários textos que revelam quem é Jesus Cristo. Eu quero começar compartilhando uma experiência pessoal. Eu não sei se eu já falei aqui, eu acredito que sim. Eu sou um crente, um cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde que eu me conheço por gente, praticamente. Meus avós me levavam à igreja. E aos 9 anos eu fui batizado junto com a minha mãe. E lá pelos meus 16 anos, 16 aí eu completei 17 em seguida, eu fui estudar num colégio interno, lá no Rio Grande do Sul. Um abraço para os meus amigos da cidade de Taquara, você que é do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, foi aluno, estão espalhados pelo Brasil. Naquela época, em 1988, que foi o ano que eu fui para lá, eu não lembro se foi exatamente 88 ou 89, mas começou um grande projeto no Brasil de grandes pregações de um pregador da Igreja Adventista chamado Alejandro Bulhon. Talvez você já tenha ouvido falar e tenha ouvido muitos sermões do pastor Bulhon. Hoje é um pastor da Igreja Adventista já aposentado, mas que continua ministrando a palavra. Um amigo que era de São Paulo e estudava lá com a gente, havia vindo para São Paulo e ele conseguiu algumas fitas cassete de sermões do pastor Bulhon de um projeto que foi feito aqui no ginásio do Ibirapuera, Projeto Sol. E tinha os sermões gravados. E ele levou essas fitas. E eu ouvi muitas vezes, várias vezes, o mesmo sermão. E o pastor Bulhon apresentou a Jesus Cristo, começou a pregar sobre Jesus Cristo de uma forma diferente, que particularmente eu nunca tinha ouvido. Eu sempre gosto de mencionar isso, dizendo que foi naquela época que eu realmente comecei a entender quem é Jesus Cristo e quanto Ele me ama e o quanto Ele faz para que eu tenha uma vida transformada. Em seguida, eu li alguns livros do pastor Bulhon, Jesus, Tu és a minha vida, Conhecer Jesus é tudo, alguns livros de bolso. E aquele foi um momento extremamente significativo. E eu quero te convidar, no estudo desta temporada, a conhecer mais sobre quem é Jesus e quanto sua vida pode ser transformada através de crer nele, naquilo que ele faz, naquilo que ele fez, o poder transformador
do Senhor Jesus. Os evangelhos, basicamente, revelam quem é esse Jesus. Eles são o coração do Novo Testamento. É neles que nós vemos Deus se tornar visível em palavras, em gestos, compaixão e poder. E nós temos aí o desafio de entender a partir dos evangelhos, e eu vou dar algumas informações técnicas que são importantes para a gente compreender. Os evangelhos dão testemunhos que revelam quem é Jesus, o que ele fez e o que isso significa para nós hoje. Imagine 4 pessoas assistindo a mesma cena, mas de ângulos diferentes. É exatamente isso que é a apresentação do evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João vão falar do mesmo personagem, cada um dentro de uma perspectiva. E essa perspectiva tem um objetivo, porque eles vão apresentar Jesus Cristo para um público-alvo. Aquilo deveria ser lido nas comunidades religiosas, mas havia uma intenção para que um público específico, cada um deles, lesse essa mensagem, e por isso eles são distintos, ainda que vão falar do mesmo personagem. Uma destaca as palavras, outras as expressões, outras reações do público, outra o ambiente. Assim são os evangelhos. 4 olhares inspirados sobre a mesma pessoa, Jesus Cristo. Cada escritor traz a sua ênfase, seu público, sua teologia própria e juntos formam um retrato completo de quem é o Filho de Deus. Vamos entender isso. Quando você pega aí a sua Bíblia, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, lembrando que ele é, Jesus Cristo, o cumprimento da profecia. Veio a plenitude dos tempos e o Senhor agora, ele é encarnado, ele se torna homem, ele vem para salvar o ser humano, a gente vai ver isso ao longo da temporada, e agora esses 4 evangelistas vão escrever sobre ele. Mateus é o evangelho do reino, aproximadamente, a gente não tem data definida, mas escrito entre o ano 60 e 85 depois de Cristo. Bons anos após a ascensão de Jesus ao céu. O público-alvo de Mateus são os judeus convertidos ao cristianismo. E por isso que a ênfase dele vai ser apresentar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, porque era dessa maneira que os judeus aguardavam, eles aguardavam o Messias. É claro, dentro de uma perspectiva equivocada, a perspectiva de que o Messias os libertasse da opressão romana, mas ele vem para que eles saísse de sobre eles o jugo da opressão, do que a religião havia se tornado. Algumas características, quando a gente analisa tecnicamente o Evangelho, cita constantemente as Escrituras, mostrando que Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Israel, porque o público são os judeus convertidos. A mensagem central é Jesus, que é o rei do reino dos céus, aquele que vem como rei, não como rei terreno. Mateus 1, por exemplo, mostra a genealogia de Jesus, os seus ascendentes, ligando a Abraão e Davi, enfatizando assim suas raízes messiânicas, porque no Antigo Testamento esta era a apresentação profética. Quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, o Evangelho da ação, parece que Jesus sempre está fazendo alguma coisa. Marcos está preocupado em apresentar uma atividade, outra atividade, outra atividade. A data aproximada é do ano 31 até o ano 100. Alguns acreditam que possivelmente esse foi o primeiro evangelho a ser escrito. O público-alvo são os cristãos gentios, não os judeus, diferente de Mateus, especialmente romanos. A ênfase é apresentar Jesus como servo em ação, que veio não para ser servido, mas para servir, conforme Marcos capítulo 10 e o verso 45. As características do Evangelho de Marcos: o estilo direto, com muitos verbos, narrações curtas, vivas e cheias de movimento. A mensagem central é Jesus, o servo salvador em
ação. Quando a gente lê, parece que, se a gente lê de forma corrida, né, parece que essas distinções não são percebidas. E aí eu até sugiro a você que você leia, e normalmente hoje as Bíblias têm, né, embaixo do subtítulo que não é inspirado, tem a referência do outro evangelho que está a mesma história. E alguns desses você tem nos 4 evangelhos, em algumas dessas histórias. 70% a 80% de Mateus, Marcos e Lucas, eles repetem. Eles são conhecidos como evangelhos sinóticos e a gente vai ver. Eles repetem. O evangelho de João, a gente vai ver, ele tem uma tendência um pouquinho diferente. Então eu sugiro que você leia a mesma história que o outro evangelista está relatando e você vai perceber essa diferença. Lucas é o evangelho da graça. A data aproximada é entre o ano 60 e 75. O público-alvo são os leitores gentios, especialmente os gregos, diferente de Marcos, que são os romanos. A ênfase apresenta Jesus como filho do homem, compassivo e acessível a todos. As características é uma linguagem elegante, foco em orações, parábolas e a presença do Espírito Santo. Aqui é o Jesus que está preocupado com as necessidades daqueles que são colocados à margem da sociedade. A mensagem central é o Jesus Salvador de todos os povos, é o Jesus inclusivo, é o Jesus que se aproxima daqueles que a tradição religiosa não queria se aproximar, e a gente percebe isso no relato do bom samaritano. Somente Lucas narra, por exemplo, a parábola do bom samaritano e do filho pródigo, que são histórias que destacam esse amor inclusivo de Deus e totalmente desconstrói totalmente as ideias apresentadas na época, por exemplo, que o judeu ele não estava próximo dos samaritanos, daquele que não era judeu, ele se achava exclusivo. A história do filho pródigo é totalmente algo assim disruptivo, porque como alguém vai pedir a sua herança em vida para o pai e o pai vai conceder, como o pai vai correr em direção a esse filho e vai aceitar de volta quando ele retorna para sua casa. Então isso é disruptivo. Essa é a apresentação de Lucas, o Jesus que se aproxima daqueles que a sociedade afasta. Já João é o evangelho do amor e da eternidade. A data aproximada, 80 a 100 depois de Cristo, escrito pelo discípulo amado, o último discípulo vivo. O público-alvo são os cristãos de diversas origens para fortalecer a fé. Cristãos dessa segunda geração, todos os discípulos que haviam convivido com Jesus haviam morrido. João era o último discípulo vivo e João precisava fortificá-los na fé. João está preocupado em apresentar um evangelho onde revela mais o que Jesus disse do que o que Jesus fez, diferente dos outros 3 evangelhos. 70% a 80% do evangelho de João, por exemplo, somente João escreveu. Eu já relatei isso aqui em algum momento. E se você analisar o evangelho de João, você vai perceber que João está preocupado com os longos discursos, as longas descrições, menos com as ações de Jesus, que é diferente dos 3 primeiros evangelistas. A ênfase apresenta Jesus como Filho eterno de Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. A linguagem é poética e simbólica, com ênfase em fé, luz. Ele usa muita figura de linguagem, vida, verdade, água. A mensagem central, Jesus é o Deus encarnado. João começa o seu evangelho com uma visão cósmica. No princípio era o Verbo, mostrando que Jesus não começou em Belém, mas Jesus começou na eternidade. Mateus, Marcos e Lucas, como eu mencionei, são chamados de evangelhos sinóticos. Originalmente a expressão grega é sinopsis, ou ver juntos, porque compartilham muitas histórias semelhantes, como eu mencionei, mostrando que eles usaram fontes comuns sobre a vida de Jesus.
Já João é mais reflexivo, com um foco nos discursos longos e nos significados espirituais desses acontecimentos. É como observar o mesmo quadro com diferentes focos de luz. Mateus ilumina a realeza de Jesus. Marcos destaca o seu serviço. Lucas, sua humanidade. João, sua divindade. É como se Jesus fosse apresentado aqui, destacado de 4 maneiras distintas, mas todas essas ligadas entre si. Ou seja, não estamos falando de personagens diferentes, estamos falando do mesmo personagem, Jesus Cristo, do mesmo que veio para salvar, agora cada um, como eu mencionei, com o seu público e com o seu objetivo. E quando a gente lê os evangelhos, eu já tive a oportunidade, não sei se eu já citei aqui, e até te incentivo a fazer isso. Em um momento do meu ano bíblico, eu comecei pelos evangelhos e eu procurei ler as mesmas histórias relatadas, se elas estavam repetidas. Se estavam relatadas em Mateus, eu li a mesma, se de Mateus estava em Marcos e Lucas e João, eu li a mesma história e marcava, e assim ia na sequência. E é interessante que você vai percebendo algumas diferenças de relatos que cada um tem. Alguns dão uma informação diferente do outro evangelista, e alguns até colocam questionamentos. Então, quer dizer que isso não foi inspirado? Não. Lembra que o Espírito Santo inspirou o autor bíblico para escrever? Agora, ele não ditou. E o que é importante aqui é a essência desta mensagem apresentada. Eu vou trazer um exemplo aqui para você, que é o relato das inscrições que estão anexadas à cruz. Mateus, por exemplo, no verso 37 do capítulo 27, diz: este é Jesus, o Rei dos judeus. Marcos 15, 26 vai dizer que ali está o Rei dos judeus. Lucas 23, 38, este é o Rei dos judeus. E João 19, 19, com a mesma inscrição anexada na cruz, Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. Perceba que cada um coloca uma expressão, acrescentando algo a mais, algo a menos, mas todos têm uma coisa em comum. Aqui está o Rei dos judeus. Perceba que, de alguma forma, isto é importante para o autor bíblico revelar que dentro da visão daquele povo ali estava, né, até de uma forma questionável pelo próprio imperador romano, né, apresentando: este é o rei que vocês estão me apresentando, pelos próprios líderes, né, que agora são chocados diante daquela inscrição. Todos os evangelistas têm um único objetivo: apresentar uma mesma informação que une qual era a visão que o autor bíblico queria dar. Eu não sei se fica claro isso para você, mas mesmo que as informações sejam distintas, dizendo se eram 2 cegos, no caso da cura, se ele entrava na cidade ou saía da cidade, o mais importante é que todos inspiradamente dão a mesma informação, que é a cura. E quando você ler os evangelhos, entenda. E assim toda a Bíblia, né? 40 autores diferentes, lugares distintos, mas todos falam sobre um único propósito, a salvação. E quando a gente pensa nos 4 evangelistas, os 4 têm o mesmo propósito: apresentar a Jesus Cristo como Salvador. As informações podem ser distintas, porque cada um tem a sua característica, sua capacidade de conhecimento, né, de escrita. Cada um tem o seu público-alvo, como nós mencionamos. Cada um tem uma mensagem ou um retrato para dar desse Jesus Cristo, mas todos se unem com o mesmo propósito. Estão apresentando o Salvador. E quando nós conhecemos a Jesus Cristo,
nós não ficamos do mesmo jeito. Nenhum contradiz o outro. Eles se completam. Suas pequenas diferenças de detalhe reforçam a autenticidade histórica. Não há contradição. Se fossem cópias exatas, pareceriam artificiais, mas a variação de foco, queridos, mostra testemunhos verdadeiros, como 4 pessoas descrevendo o mesmo evento com fidelidade e com personalidade. O mesmo indivíduo, o mesmo Salvador, a mesma descrição. É como se nós pegássemos 4 personagens da sua família para descrever uma pessoa da sua família. Pense, para descrever sua mãe, para descrever seu pai. E esses, cada um escreveria de uma maneira, fazendo os mesmos relatos, muitas vezes das mesmas ocasiões, mas cada um com a sua perspectiva. Agora, o que nós estamos falando aqui, estamos falando daquele que encarnou, do Salvador do mundo. Como que eles poderiam ser tão minuciosos nessa apresentação? Porque não há nenhum detalhe que apresente um aspecto negativo de Jesus. Pelo contrário, alguém que viveu e se compadeceu, e todos se unem com isso. O Jesus que se aproxima de nós, o Jesus que está perto de nós, o Jesus que, ao contemplarmos, vai transformar o nosso pensamento e a nossa vida. Isso nos mostra que Deus fala de formas diferentes, a pessoas diferentes, mas a sua mensagem é sempre a mesma. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A revelação de Deus é pessoal, relacional, é progressiva, fala de acordo com a nossa realidade, não está distante de nós, fala de acordo com a nossa cultura, momento da vida, mas sempre nos conduz à mesma verdade, o amor redentor de Jesus Cristo. E João vai dizer no capítulo 20, verso 30 e verso 31, que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Foi escrito, poderia ser escrito nos 4 evangelhos, muitas outras descrições, mas o que nós temos é suficiente para aceitarmos e termos uma vida transformada. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque em Jesus há transformação. Que nós aceitemos ao Senhor como nosso Salvador e que haja mudança em nós. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre sua casa. Vamos juntos, nesta temporada, aprender sobre os ensinos de Jesus. Nos encontramos amanhã. Um abraço.